Esta Canudos de hoje, muita gente chega lá e pensa que foi ali que o Antônio Conselheiro viveu, que foi ele que teve a guerra, que não é verdade. Onde é Novas Canudos hoje, que é a cidade, é Cocorobó, que era uma fazenda grande. Esta Canudos, onde eu nasci, e que se seguiu a Canudos, onde viveu o Antônio Conselheiro, que eu faço questão de reforçar, era no mesmo local, estava sendo ameaçada pela construção de um açude, que é o açude de Cocorobó. Se esse açude não existisse, Canudos não existiria. Porque hoje a gente tem uma população aqui de 15 mil, em média 15 mil, no censo de 2000, e eu creio que mais de 70% da população de Canudos hoje, direta ou indiretamente, beneficia desse açude. Esse Canudos, né, que a gente mora hoje, não existiria, porque não tinha expectativa nenhuma aqui. Seria uma fazenda como sempre foi. Todo mundo tinha suas roças boas, tinha suas boas casas, tinha os seus chiqueiros de bode, gado, tudo. E viviam tranquilos, porque ali ó, a gente fazia água no rio, era só com uma mão assim. E a água ficava aí, fazia alguma cacimba assim, ficava água ali. Agora ali a gente molhava tudo que queria quando era no verão. E quando chovia tinha de tudo. Era uma grandeza. Era o segundo açude do Nordeste à época, só perdia para o açude Oroz, no Ceará, com cerca de 245 milhões de metros cúbicos de água, uma bacia hidráulica de 4.510 hectares, uma extensão de 23 quilômetros, um açude de um porte fantástico, né, que poderia beneficiar cerca de 22 municípios, a jusante, né, irrigar cerca, segundo os estudos, cerca de 5.000 hectares. Nós tínhamos um problema que ninguém podia resolver, que era a seca. E na minha terra, as pessoas comiam xique-xique, que é aquele cacto, quando não tinha mais nada para comer, quando não tinha nem umbu, quando não tinha mais piaba no rio para se pescar, porque secava. Aqui nesse tempo era uma seca terrível, só quando chovia de ano em ano. Nessa região, a água passa a ser o imperativo da sobrevivência. E quando há a possibilidade de se construir reservatórios, né, seja quais forem eles, pequenas aguadas, pequenos represamentos de pequenos braços de rio, e ou mesmo os açudes, ou o açude como aquele daquela magnitude que é o açude de Cocorobó, isso significa para a população um alento e uma esperança. Tem um aspecto interessante que é a visita do presidente Getúlio Vargas, quando ainda ditador no Estado Novo, durante a Segunda Guerra Mundial. O Getúlio Vargas, ele fez uma viagem pelo Nordeste e foi descendo do Ceará, Pernambuco, etc., até chegar à Bahia, e esteve em Canudos de avião. Foi construído como nós chamávamos na época, campo de aviação, e ele chegou com mais outra ação, foram 2 aviões. Isso foi em 1940. Depois parece que teve o Café Filho, que veio outro avião, parece que era o Café Filho, não me lembro bem. Sei que veio outro avião, 2 aviões, um de Getúlio Vargas, depois com 1 hora e tanto chegou outro avião. Um tio meu, de nome Isaías Canário, que foi quem o recebeu como pessoa mais importante de Canudos, e na casa desse, meu tio Getúlio almoçou, e tudo, as pessoas curiosas olhando, etc. E depois Getúlio Vargas do almoço, depois Getúlio Vargas foi olhar o canhão, a peça, como chamavam, a matadeira, que estava lá, etc. E os locais, que ele mesmo se faz referência no diário, ele esteve com o Manuel Sirico, que é sobrevivente, foi sobrevivente da guerra, e surgiu esta lenda de que meu tio Isaías teria, no momento em que Getúlio perguntou o que é que eu posso fazer por aqui, e que ele teria solicitado, mande fazer um açude. Essa história do açude começa em Canudos na década de 40. Precisamente em 1940, quando de uma visita, isso é o que o imaginário e a tradição oral reza. A história oral diz que
O Getúlio, depois de conversar com moradores, inclusive remanescentes da guerra, né, ele conversa com o coronel Isaías Canário, que era o coronel no local, e pergunta para Isaías Canário o que é que ele queria para Canudos, né? E o coronel diz que gostaria que fosse construído um açude, então ele autoriza aí a construção do açude. Então Getúlio Vargas virou assim para Getúlio Vargas, para Isaías Canário, e perguntou: "Seu Isaías, o que é que você quer que eu faça em coletividade do pessoal dessa região?" Aí ele disse: "Um açude no rio Vaza Barril." Aí ele veio, aí ele procurou, que Isaías Canário era o capitão. Aí ele perguntou aí o que é que ele queria que fizesse aí. Aí ele pediu o açude, que ele queria o açude, fez assim o açude, para derrubar aqui. Que tinha um velho aqui que construiu isso aqui, o Bendegó, e ele queria derrubar aqui. Uns dizem que o Getúlio Vargas chegou com um livro debaixo do braço, livro dos sertões, né? E perguntando ao chefe político da época lá de Canudos, que era Isaías Canário, o que queria para Canudos. E ele disse que queria um açude. Outros, eu já li num livro que não protesta isso, né? Diz que não aconteceu. Que ele já chegou lá oferecendo o açude. A chegada do Getúlio, então, tem a ver com o interesse que ele tinha por Euclides da Cunha. Ele era um leitor dos sertões, teria chegado, inclusive, a Canudos com os sertões embaixo do braço e procurado alguns moradores que fossem sobreviventes e que eram personagens de Euclides, portanto, do livro, conversado e no mesmo dia voltado. Então, como é que o Getúlio Vargas, com essa estatura dele, não compreendeu que aquilo não podia ser coberto por águas? O Denox não chegou a Canudos para fazer o açude. O Denox chegou a Canudos para construir a estrada transnordestina. Ela hoje tem um nome, parece que é BR-116. Eu, quando era garoto de 10 anos, vi chegar a Canudos um grupo chamado de estudos do Denox para ver onde poderia ser feita a barragem. Eles estavam fazendo um estudo para ver onde ficava melhor localizada a barragem, se em Cocorobó ou no Caipã. E eles optaram por Cocorobó. Essas casas aí são as casas dos irrigantes, certo? Que o Denox fez casa para dar moradia a eles. Pombinha Branca era um povoado quando iniciou a construção da barragem. E os moradores, os funcionários do Denox, moravam nessas casas construídas pelo Denox. Depois que o Denox concluiu a barragem e o projeto, né, esse pessoal se mudaram de lá de baixo, da Pombinha Branca, e vieram para o Nova Canudos. Quando o Denox chegava, além dos operários, dos funcionários que ele trazia, dos mecânicos, porque tinha carro, tinha trator, tinha um engenheiro, fez-se a sede para o engenheiro morar. A casa bonita, destacada lá da rua. E no mesmo decorrer dessa casa, umas casas de madeira, como você vê até hoje em Canudos Nova, nessa Canudos que era Cocorobó. Veio os funcionários, construíram e foram ficando. E hoje Canudos está aí.